Bom dia, pessoal. Dando continuidade às nossas apresentações narradas, hoje vamos falar um pouco sobre ideias raciais, práticas racistas e resistência a essas práticas racistas no Brasil durante o século XIX. Dando continuidade, na verdade, ao tema que nós já vínhamos tratando na habilidade anterior. Beleza? Vamos lá. Bom, então a primeira coisa a se ressaltar é que a escravidão foi um dos pilares sobre os quais se estruturou a sociedade brasileira, né? A escravidão está na base da sociedade brasileira, porque sem trabalho escravo você não tinha força de trabalho. Sendo que essa forma de organização da força de trabalho foi utilizada durante mais de 3 séculos nos períodos coloniais e imperiais da história do país. A utilização de força de trabalho escrava ocorreu de modo extremamente violento, desde a captura das pessoas no continente africano até o trabalho nas fazendas, minas e cidades no Brasil. Aqui na foto ao lado a gente tem uma pintura do francês Jean Debré, que mostra o açoitamento de um negro no pau de arara, né? Esse tipo de tortura com escravos, né? Que você coloca um pau entre as pernas, prende a mão na frente e chicoteia o escravo. Aqui na foto a gente vê um grupo de negros em um navio. Eles estão sendo transportados da África para a América. No caso dos africanos, a escravidão os removeu de sua terra nativa e os enviou a milhares de quilômetros de distância para uma terra distante, com idioma, região e culturas diferentes das dele. Bom, essa é uma das principais diferenças entre a escravidão indígena e a escravidão africana, né? Os índios fugiam e conheciam o território nacional, né? O índio podia fugir do português e ir para o meio da floresta, para o interior do território, que dificilmente o português conseguia alcançar o índio, né? No caso dos negros, já é o contrário, porque como os negros foram trazidos da África e introduzidos na América, quando eles fugiam dos engenhos, das fazendas de cana-de-açúcar ou de café, muitas vezes eles não conseguiam ir tão longe desse local na qual eles trabalhavam, porque eles de fato não conheciam o território nacional. Foi nesse contexto que milhões de africanos foram sequestrados e transportados em péssimas condições para serem escravizados no Brasil. Se quiser saber mais sobre isso, leia o seguinte texto, Tráfico Negreiro. Muito interessante, basta procurar na internet, tá bom? Bom, esse tipo de prática tem um nome, né? É o colonialismo. O colonialismo é uma forma de imposição de uma autoridade de uma cultura sobre a outra. A cultura do português branco sobre o africano negro. Ele pode acontecer de forma forçada, com a utilização de poderio militar ou por outros meios, como a linguagem e a arte. Por exemplo, a religião católica sobre as religiões afro-brasileiras, por exemplo. A dominação portuguesa no Brasil é um bom exemplo de colonialismo, assim como a colonização da África, destruição da cultura dos povos andinos e a influência da cultura americana em países subdesenvolvidos. A forma mais popular do colonialismo ocorre por interesses econômicos capitalistas, quando um país explora os recursos naturais do outro para crescer economicamente. Aqui
na imagem, né, na charge, a gente vê bem um exemplo disso, né? Porque você vê a África, ela, o continente africano, soterrado, né? Esburacado, na verdade, e onde você vê as pepitas de ouro, aonde elas estão, né? Foram retirados da África e foram levados para a Europa e foram levados para os Estados Unidos, né? Então, na América do Sul, isso aconteceu com a colonização portuguesa e espanhola. Os colonizadores, movidos por armas de fogo, exploraram e aniquilaram populações locais e se designaram donos das terras recém-descobertas. Entre aspas, né? As formas de colonialismo levam a dois tipos diferentes de colonização, que são a de exploração e a de povoamento. A de exploração é a típica colonização portuguesa, por exemplo, no Brasil, e a de povoamento é a típica colonização inglesa, por exemplo, nos Estados Unidos. Na primeira são retirados os recursos naturais e minerais do país, os quais são comercializados pelos colonizadores. O segundo, o interesse é desenvolver a região colonizada. Criam-se leis, há um investimento na economia, melhorias da infraestrutura e mais do que isso, né? Existe o povoamento da região, ou seja, muitas pessoas da metrópole vêm para a colônia tentar a sua vida, fazer a sua vida, como dizem os norte-americanos, né? Bom, o colonialismo, por sua vez, ele pode ser dividido em duas etapas, né? A primeira, que começa na Europa Ocidental, entre os séculos XV e o século XIX, e foi liderada por Portugal para a Espanha, né? A primeira colonização que traz os portugueses e os espanhóis para a América, né? Neste momento, o interesse era o comércio de especiarias, e a segunda fase também tem dois períodos. A primeira, que vai do início do século XIX e vai até o final do século XIX, quando a política expansionista vinha somente de países da Europa já estabelecidos, e a segunda, que pode ser datada entre os anos de 1880 e 1914, quando chegou ao continente africano, regiões asiáticas e do Pacífico. Bom, a primeira etapa do colonialismo depois dessa inicial lá do século XVI é a etapa que vai levar, por exemplo, a Inglaterra a conquistar as colônias portuguesas na África, na Ásia e no Oriente. E depois, no final, essa segunda etapa é a que vai levar, por exemplo, a Alemanha, a França, a Bélgica aos países do norte da África. Bom, o colonialismo, como nós já falamos, ele não é apenas militar, né? Ele também é cultural, ele também é um colonialismo de linguagem, né? Nós, quando utilizamos palavras em inglês, quando na verdade essas palavras têm significado em português, isso demonstra o quanto nós também ainda sofremos com o colonialismo, né? Ou seja, outra forma de colonialismo dá-se na linguagem e na imposição, por exemplo, de uma religião. Os portugueses evangelizaram os habitantes do Brasil impondo o cristianismo e ignorando os deuses indígenas que provinham de figuras naturais como a lua, o fogo e o sol. Na linguagem é possível encontrar a influência da cultura de países dominantes até hoje, como nas palavras que sofreram um processo de aculturação. Por exemplo, fast food, hambúrguer, por exemplo, né?
E esta e entre outras inúmeras palavras em inglês que nós utilizamos de maneira corriqueira, sendo que essas palavras têm significado em português. Bom, buscando resistir ao colonialismo, né, que implicava por sua vez a escravidão, a gente teve inúmeras formas de resistência. A cara mais conhecida da resistência à escravidão foram as revoltas, que visavam a conquista da liberdade, sobretudo no século XIX, quando essa luta foi fortalecida. A resistência à escravidão, porém, não acontecia somente visando a liberdade, mas foi frequentemente utilizada como forma de corrigir os excessos de tirania de senhores e feitores. Lembrando que o feitor geralmente era um negro, né, que controlava a produção na fazenda, né? Ele que tomava conta dos escravos, tá bom? É o feitor, que também era o responsável por castigar os escravos, né? Os escravos, por sua vez, organizaram-se de diferentes maneiras contra a escravidão e existiam as revoltas violentas, que resultavam no assassinato de senhores e feitores, nas fugas coletivas ou individuais, ou mesmo na recusa em realizar o trabalho, na criação de mucambos e quilombos. No século XIX, muitos escravos começaram a procurar autoridades como a polícia para denunciar abusos praticados por seus senhores. Ou seja, a escravidão levava ao negro, né, a vontade natural de buscar a liberdade. E desta forma, eles, movidos por esse sentimento, organizavam revoltas, organizavam fugas, organizavam formas de não realizar o trabalho, né? Tudo isso buscando o quê? Resistir ao impacto cruel da escravidão. Porém, a resistência à escravidão não se resumia a estas formas mencionadas e incluíam outras medidas ainda mais extremas, como, por exemplo, o suicídio e o aborto. A desobediência também era uma importante ferramenta utilizada pelos escravos e era frequentemente utilizada quando eles estavam extremamente insatisfeitos com o tratamento que recebiam. Assim, os historiadores costumam apontar que os escravos africanos eram mais combativos que os escravos crioulos nascidos no Brasil, porque muitos dos africanos vinham de povos que tinham um grande histórico de envolvimento com o combate e a guerra. Esse foi o caso de Nagôs e Aússas. Apesar disso, os escravos crioulos também se rebelavam, e ao longo de nossa história existem inúmeros exemplos disso. Agora vamos lá para as nossas atividades que também podem ser encontradas no Google Classroom. A Inglaterra deve governar o mundo porque é a melhor. O poder deve ser usado. Seus concorrentes imperiais não são dignos. Suas colônias devem crescer, prosperar e continuar ligadas a ela. Somos dominantes porque temos o poder industrial, tecnológico, militar, moral. E elas não. Elas são inferiores, nós superiores. E assim por diante. O texto reproduz argumentos utilizados pelas potências europeias
para a dominação de regiões na África e na Ásia, a partir de 1870. Tais argumentos justificam suas ações imperialistas, concebendo-as como parte de uma cruzada religiosa, de uma catequese cristã, de uma missão civilizadora, de uma expansão comercial ultramarina, de uma política exterior multiculturalista. Bom, obviamente que expansão comercial ultramarina eram os portugueses e os espanhóis, então essa não é. Política exterior multiculturalista é um tipo de política que leva em consideração as outras culturas, o que não ocorre no caso do colonialismo, né? Porque o colonialismo ele impõe a cultura dominante sobre a outra cultura. Então vejamos, só pode ser a A, a B ou a C, beleza? 2. Em 1532, na cidade Quichua de Cajamarca, atual Peru, ocorreram os fatos descritos no fragmento de documento que segue. Como sabia o frade que seu Deus dos cristãos havia criado o mundo? Frei Vicente respondeu que o que dizia aquele livro e deu-lhe seu breviário. Atahualpa abriu, folheou e, dizendo-lhe que a ele nada lhe dizia daquilo, atirou-o ao chão. Por causa desse ato, o frade conclamou os soldados espanhóis à guerra. Eles invadiram o recinto, prenderam o Inca Atahualpa e a conquista espanhola dos Andes teve início. A situação descrita no documento mostra a apropriação indígena da cultura escrita durante o processo da conquista espanhola na região andina, as diferentes percepções da realidade culturalmente explicadas nos quadros da cultura quechua-inca e espanhola cristã, a aceitação do cristianismo por parte dos grupos indígenas andinos, representados aqui por Atahualpa, a estratégia de negociação dos indígenas perante a religiosidade espanhola na época da conquista. Bom, né, pessoal? A cena que o texto nos traz é o frade conversando com o Inca, né? Querendo impor ao Inca a religião católica. E ele dá para o Inca a Bíblia. Né? E o Inca pergunta para ele, como é que você sabe que o seu Deus criou o mundo? E o padre diz, porque está na Bíblia. E dá a Bíblia para o Inca. O que o Inca faz? Pega a Bíblia e joga no chão. Essa é a cena que o texto traz. Né? Isto mostra a apropriação do Inca frente à cultura católica? Não, pelo contrário, ele está rejeitando, né? Então, nesse sentido, a resposta também aí só pode ser uma, tá joia? Que certamente é a última, tá? Vamos lá, próximo. Três. A ausência de um número significativo de libertos em ações rebeldes está ligada ao fato de que os libertos passavam a viver sob as mesmas condições que os grandes proprietários, reprimindo as rebeliões? Não, né, pessoal? Os libertos eram negros livres, mas não viviam nas mesmas condições que os grandes proprietários. Havia poucos libertos em geral na sociedade escravista, o que não lhes fazia presente em nenhum contexto. Bom, tinha poucos libertos mesmo, essa é a verdade. Os libertos ficavam em uma posição intermediária entre livres e escravos, aproximando-se socialmente dos brancos pobres, também é verdade. As rebeliões em geral ocorriam nas cidades, enquanto os libertos continuavam a viver nas áreas rurais. Não, existia mais libertos nas cidades. Caso fossem flagrados participando de rebeliões escravos, os libertos poderiam ser mandados para o exílio na África? Sim, poderiam. Então, das 5, nós temos 3 possibilidades, né? A possibilidade mais concreta é aquela que vai no sentido de que os libertos já não se sentiam mais negros, né? Por isso que eles não participavam das rebeliões, ok?
4. A capoeira pode ser vista da mesma forma que as irmandades religiosas e as reuniões em batuques, como um espaço construído por libertos, africanos e crioulos para encontros e afirmação de apoio e de solidariedade entre os membros de um mesmo grupo. Esses grupos distintos de capoeiras eram conhecidos por maltas. Eram verdadeiras organizações marcadas por hierarquias, rituais e símbolos específicos. E os assobios marcavam o movimento dos componentes do grupo, a hora para atacar e o momento de retirada, além de alertarem para o perigo quando da chegada de inimigos ou policiais. De acordo com a autora, dentre as diversas possibilidades de análise, a capoeira pode ser estudada nas aulas de história como sendo um exemplo de superioridade cultural da etnia dos Hausa, uma cultura subdesenvolvida que sobreviveu aos dias atuais, a reprodução das desigualdades sociais e culturais, a legitimação da estrutura social racista ou uma forma de resistência e oposição ao sistema escravista. Beleza? Bom, nós falamos a aula inteira sobre resistência. A capoeira é, sem dúvida, também uma forma de resistência. Ok? Por fim, a gente tem a nossa bibliografia, tá? Alguns sites e textos que eu utilizei para montar a aula, tá bom? Beleza? Até a nossa próxima apresentação narrada. Um abraço, fui.